Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso momento de oração. Momento em que vamos compartilhar a palavra de Deus. E com certeza é um momento em que a gente se coloca na presença de um Deus que é bom, de um Deus que é bom, de um Deus que muito bem nos quer, de um Deus que vai nos ajudar cada vez mais, e a gente consegue dar tantos passos bons, bonitos, maravilhosos na presença desse Deus. É por isso que hoje a gente se reveste de uma bondade muito grande para agir. Porque uma pessoa boa, ela sempre vai colher os frutos da sua bondade, do seu jeitinho de ser, de tantas coisas que ela faz. Mesmo que às vezes a gente encontre uma ou outra pessoa que não age assim. Mas hoje a gente quer viver a bondade da nossa vida. Queremos hoje dar esse passo tão importante da nossa fé. Vamos olhar daqui um pouquinho uma dimensão tão forte e tão bonita da nossa vida, que talvez a gente não esteja preparado ainda para refletir sobre isso, mas é importante a gente olhar, é importante a gente ver, é importante a gente se debruçar sobre uma dimensão muito bonita, a nossa vida, né? A nossa vida, que um dia vai ter fim aqui na Terra. O Evangelho de hoje, ele vai nos levar a essa reflexão muito importante da nossa vida. Então comecemos esse momento de oração, esse momento em que queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, esse momento em que queremos pedir que a nossa vida seja abençoada, e ela será abençoada por Deus. Esse momento em que a gente quer pedir essa paz tão necessária para a nossa vida, para a nossa casa. Esse momento em que a gente quer pedir esta proteção maior sobre tudo aquilo que a gente está passando. Digamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, quero desejar o teu ambiente de trabalho, a sua vida. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E quero te convidar para que a gente possa também nesse instante rezar e pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E pedir o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, é confiar que algo maior, alguém maior conduz também a nossa vida. Quando a gente reza e pede o dom do Espírito Santo, a gente pede que toda a força do Espírito Santo toque o nosso coração, nos abençoe, nos ajude, nos impulsione, nos mostre tantos caminhos. Reze junto comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo
nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus que hoje chega no nosso coração, a palavra de Deus hoje vai nos trazer um grande ensinamento. Um grande ensinamento. E a palavra de Deus vai nos falar sobre a nossa vida. A palavra de Deus hoje vai falar sobre a nossa vida. E quem sabe, uma expressão que eu vou aqui usar agora, quem sabe uma pergunta que eu vou te fazer pode ser mal compreendida. Já aviso um pouquinho antes, para você preparar bem o teu coração para esta pergunta. Mas essa pergunta ela pode ser mal compreendida. Por isso, preste atenção. Quantos anos de vida será que a gente ainda vai viver? Quantos anos de vida será que a gente vai viver? Quantos anos, quantos dias de vida será que cada um de nós tem aqui na Terra? Não me leve a mal por causa desta pergunta, mas ela é uma pergunta que a gente precisa fazer. Quanto tempo eu terei os meus filhos junto comigo? Quanto tempo eu terei o meu esposo junto comigo? Quanto tempo ainda eu terei os meus pais na minha presença? É uma pergunta bem forte e que talvez você diria, poxa vida, começando o dia e escutar esta pergunta. Sim. Quanto tempo de vida será que a gente tem? Eu digo isso porque a gente vai olhar uma dimensão do Evangelho hoje muito importante. Você sabe melhor do que ninguém que você tem um Deus que te ama muito. Você sabe melhor do que eu. Você sabe muito bem que você tem um Deus que te quer bem, te quer feliz, te quer para frente. E por te querer tão bem, esse bom Deus hoje vai nos trazer uma palavra que eu acredito que seja assim, um abrir os nossos olhos para o jeito, o modo de como nós estamos vivendo a nossa vida. Preste atenção porque o Evangelho de hoje ele se encontra em Mateus, capítulo 24, 42 ao 51. Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens.
Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminada esta leitura aqui, eu gostaria de refazer a pergunta que foi lhes feita lá no começo da leitura do Evangelho. Quantos anos de vida a gente ainda tem? Quantos anos de vida a gente ainda tem? Quanto tempo a gente ainda vai ter a presença física dos nossos pais conosco? Quanto tempo a gente vai ter a presença física dos nossos filhos conosco? Quanto tempo vamos ter nosso esposo ou nossa esposa conosco? Quanto tempo vamos ter, talvez, esse ou aquele amigo perto de nós? E esta é uma pergunta, né? Esta é uma pergunta que te é feita e eu peço que você me entenda, né? No sentido do Evangelho, porque é uma pergunta que hoje Deus faz para cada um de nós. E Deus justamente faz esta pergunta por nos amar, nos querer bem, querer que a gente tenha uma vida boa, né? Uma vida tranquila. É por isso. E é por isso que eu também tomo a liberdade de dizer assim, viva cada dia da tua vida muito bem. O Evangelho de hoje vai nos falar isso. Viva a tua vida de um modo coerente, de um modo tranquilo, de um modo sereno, sabe? E eu digo isso porque o Evangelho, ele vai nos trazer isso. O Evangelho hoje vai nos levar a essa reflexão de quanto tempo de vida a gente tem aqui. O Evangelho de hoje traz uma história de algumas pessoas que talvez tinham muito forte no coração aquilo que a gente vê hoje no mundo, né? Vamos aproveitar, curtir a vida, vamos bagunçar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o que importa é aproveitar a vida. Será que realmente essa é a atitude que nos faz feliz? Não é que a gente precise renunciar ao que nos faz bem, não. Mas é o modo coerente como a gente está vivendo. Por exemplo, não é uma nem duas pessoas que às vezes não pode fazer um almoço, um jantar que o exagero, né? Que o exagero da bebida é tanto que às vezes é capaz até de pegar um carro alcoolizado. O Evangelho de hoje, ele nos diz uma coisa muito importante. É em vida que a gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance. Grave isso no teu coração. É em vida que a gente vai fazer o que deve ser feito. Grava no teu coração o que o Evangelho de hoje nos diz. Né? Uma vida coerente, uma vida bem vivida, uma vida onde a gente não vai ser escravo dos excessos, de vícios, dessa ou daquela situação, vai nos trazer muita paz, vai nos trazer realizações,
vai nos trazer alegrias, vai nos trazer sempre coisas boas. Por exemplo, entre fazer uma viagem tranquila e talvez exagerar no excesso de velocidade, tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença muito grande entre, às vezes, acelerar demais, talvez só porque quer se viver algo diferente, sentir uma coisa diferente e acelerar de modo normal. O final disso, a gente sabe como vai ser, como pode ser. O Evangelho de hoje ele vai dizendo coisas que a gente precisa colocar muito no nosso coração. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. A gente não sabe quando Deus virá. E essa expressão de Jesus aqui, é a nossa vida. A nossa vida que um dia ela sim terá um ponto final. Mas a gente não precisa abreviar ela. A gente não precisa abreviar ela. Talvez hoje você vai dizer: ah, padre, mas eu tô com 30, 40, 50 anos. Eu vou viver até os 70, os 80 anos. Ei, tem criança morrendo antes do tempo. Tem adolescente, tem jovem que de repente do nada, né, a sua vida termina. Então o Evangelho de hoje, ele vai nos ensinar uma grande lição. Uma grande lição. O modo como a gente está vivendo. Porque a gente não precisa abreviar a nossa vida. Mas algumas atitudes, algumas maneiras como a gente vive, pode fazer com que a nossa vida seja abreviada. Sem necessidade. Sem que Deus queira. O Evangelho de hoje, ele vai nos trazer uma expressão muito bonita. Compreendei bem isso. Se o dono da casa, Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se ele soubesse. Mas aí a gente percebe uma coisa que nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente consegue controlar, nem tudo a gente consegue viver. E aí a gente vai perceber uma coisa muito linda, que existe, uma balança, que existe um meio termo que nós chamamos de equilíbrio, ou seja, nem de mais e nem de menos. Não existe uma receita pronta e certa, mas existe o equilíbrio da nossa vida. E aí você percebe na tua vida que quando talvez, com todo o respeito que eu vou dizer aqui, quando talvez se é um pouco mais jovem, talvez é aquele momento, de se aventurar um pouco mais, trabalhar mais, talvez emendar algumas coisas. Por exemplo, quando se é jovem, o corpo ele não reclama tanto se você talvez começar a trabalhar cedinho e sei lá, tocar até 10, 11 horas da noite. Porque o teu corpo, ele é jovem, ele tem vigor, ele vai, coisa acontece. Mas quem hoje já tem um pouquinho mais de idade, e aqui não estou falando de 70, 80 anos, já percebe que o físico não é o mesmo. Então, a nossa vida também ela vai passando por fases assim. E aí a gente precisa ter esse equilíbrio, esta paz, essa serenidade. A gente precisa ter esse equilíbrio. Por exemplo, o Evangelho de hoje vai nos dizer assim, mas o empregado mau vai pensar assim: meu Senhor está demorando, Ou seja, eu devo de ter
uns 50, 60, 70 anos de vida ainda. Será que realmente a gente vai ter tudo isso ainda? E olha o que o Evangelho de hoje diz. E começar a bater nos companheiros, ou seja, viver aquela vida de violência, agredir os outros com palavras, agredir os outros fisicamente. Eu sempre digo, o machão, ele existe até que encontre uma pessoa mais forte do que ela. E aí acabou, o Todo-Poderoso, que bate em todo mundo. Olha o que Jesus diz: comer e a beber com os bêbados, ou seja, exagerar na comida, exagerar na bebida. Já parou para pensar que hoje se fala muito de saúde, hoje se fala muito de que a saúde ela começa pelo que se come, pelo que se bebe, mas e como é que estão os exageros da minha vida? Uma coisa é lá, sei lá, de vez em quando, aquele exagero, porque às vezes você vai estar na tua família, vai estar numa festa, em algum ambiente assim, e que não dá para fazer jejum, O próprio Jesus diz isso, não dá para fazer jejum, mas será que convém beber demais todos os dias? Se passar na bebida? Será que convém todos os dias exagerar na comida? Exagerar em alguns vícios? Será que o coração vai aguentar se todos os dias a gente viver com raiva, com rancor e assim por diante? Será que o coração vai aguentar? Será que o emocional vai aguentar? Sabe, então hoje a gente vê uma coisa muito bonita. Hoje a gente vê uma coisa muito bela que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. O equilíbrio, o viver bem cada dia, dar passos conforme a perna aguenta e consegue. Olha só, olha que ensinamento para esse dia. Esse ensinamento, ele começou com uma pergunta bastante forte, Quantos anos de vida eu vou ter ainda? Quanto tempo eu vou viver ainda? E não é para tocar o terror, e não é para tocar o medo em ninguém, mas é para a gente refletir. Porque chega um momento na nossa vida em que a gente consegue mudar algumas coisas. Chega um momento na nossa vida em que a gente toma consciência e a gente diz assim: poxa vida, eu preciso mudar esse meu jeito. Poxa vida, eu preciso mudar essa minha maneira de pensar, de reagir, de tratar os outros, porque se eu não mudar, eu vou me arrebentar. Você sabe que a vida, ela é uma grande escola. Você sabe que os anos que a gente vai vivendo é uma grande escola para cada um de nós. Então, hoje, não me leve a mal do jeito como talvez eu estou aqui conversando contigo. Por quê? Porque a vontade de Deus, a minha vontade, a vontade de quem te ama, é que você viva muito e viva cada vez mais. Esta é a vontade de Deus. E que você não viva a qualquer jeito. Porque, quem sabe lá na frente, e aqui me permita novamente, com todo o respeito, falar com você. Talvez lá na frente, numa vida onde a força física já não é tudo aquilo, onde talvez a gente já vai ser uma pessoa idosa, que a gente não sofra por causa de escolhas não bem feitas,
quando a gente tem condições de fazer escolhas bem feitas. Como é triste quando a gente encontra uma pessoa mais lá, né? Já com idade, a gente sabe que ela não tem mais força para trabalhar, ela não tem mais toda aquela vitalidade para fazer isso e para fazer aquilo. Mas como é triste quando a gente encontra pessoas assim que a gente logo percebe que faltou às vezes administrar a vida diferente. Às vezes não se pensou, às vezes não se mediu as consequências, às vezes não se mediu as consequências da vida, e aí né, a vida vai cobrando algumas coisas. Então o evangelho de hoje, ele é um evangelho de um Deus que te quer muito bem. É um evangelho de um Deus que te quer vivo, mas não vivo de qualquer jeito. O evangelho de hoje é um evangelho de um Deus que te quer com saúde, com paz, com esperança, vivendo bem, sem medo, sem receio. É um evangelho maravilhoso porque conforme a gente vive hoje, lá na frente a gente vai colher os frutos. Quem sabe hoje dá para mudar um pouquinho a forma de como a gente está semeando as sementes. Pensa com carinho. Quem sabe hoje dá para mudar, talvez alguns frutos que a gente vai colher lá na frente. E eu acredito que quem sabe ainda hoje, nesse momento que a gente está vivendo, a gente consegue mudar a forma que a gente está plantando, que a gente está semeando, porque lá na frente a gente quer colher isso ou quer colher aquilo. Então, pensa com carinho, tá? Hoje, se você quiser, na tua casa, depois com calma, ler novamente Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 51. Quem sabe fazer uma leitura do evangelho de hoje. Você pode, inclusive, pesquisar na internet, pode pegar a tua Bíblia em casa. Mateus 24, 42 ao 51 e leia, porque vai te fazer muito bem. É uma reflexão sobre a tua vida. É uma reflexão sobre o modo como você está vivendo. É uma reflexão sobre escolhas que talvez precisamos fazer. E aí a gente consegue uma vida boa, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida coerente. E não vamos precisar nos arrepender, quem sabe, de muita coisa lá na frente. Pensa com muito carinho sobre isso, tá? É a reflexão do Evangelho, é ao menos o que eu senti muito forte no meu coração para falar para você hoje, tá? Se serviu para alguma coisa, use, Use. Se serviu para alguma coisa, use para a tua vida e assim por diante, né? Então, que Deus possa te abençoar, te cuidar, te proteger, abrir todos os teus caminhos desse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, nos encontramos amanhã. Fique bem.